Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Aline Del Corvo, enfermeira obstetra. Esse é o Pode Nascer, o podcast feito para trazer, então, convidados para a gente poder discutir referente ao nascimento seguro. E hoje eu estou aqui com a convidada Joyce Bernardo. Seja muito bem-vinda, Joyce! Obrigada, Aline. A Joyce é enfermeira obstétrica, trabalha também na humanização do nascimento. E hoje a gente está aqui juntas para poder discutir um pouquinho sobre locais de nascimento. Então, para quem não nos conhece, para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse é o segundo episódio do Pode Nascer. Eu sou enfermeira obstetra há 12 anos, sou mãe do Breno, sou mãe da Bianca também. Vivi um nascimento aí regado a violências obstétricas com o parto do Breno e vivi um nascimento respeitoso e seguro no parto da Bianca. E foi justamente o nascimento da Bianca que me trouxe para a humanização do nascimento, que mudou, virou a minha chavinha aí na assistência ao parto. E foi através disso, então, que eu decidi transformar a minha assistência e atuar na linha de frente aí com relação à assistência materno-infantil. Já a Joyce, nós nos conhecemos nos plantões, já vou falar exatamente como que a gente se conheceu, e ela também colaborou na minha trajetória, na minha carreira, e ela é enfermeira obstetra também, trabalhou 10 anos em hospital público estadual, junto comigo, inclusive. 4 anos na assistência básica, né? Isso. Em unidade básica de saúde. Hoje ela atua na Casa Obstare, junto com o obstetra Braulio Zorzella. Também ela é pós-graduada em saúde coletiva, né, Joyce? Isso, exatamente. Olha, eu aqui colando dela para poder complementar o meu raciocínio. Ela é minha amiga, mas o currículo dela todinho aqui eu estava tentando me recordar. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada por ter aceito esse convite do segundo episódio desse podcast para a gente poder trazer conteúdos de bastante qualidade aí com relação a locais de nascimento, viu? Tá certo, Aline. Obrigada. Boa noite, gente. Engraçado você falar, né, dessa nossa conexão. Quanto que a gente viver essa experiência da maternidade transformou a nossa vida, né? Principalmente profissional. No meu caso, e acredito que no seu também, essa questão de viver um momento que foi incrível e você imaginar que você também pode ser uma multiplicadora disso, né? Que você também pode fazer com que outras mulheres passem pelo mesmo processo bonito que a gente passou, né? As minhas 2 meninas, a Júlia e a Laura, nasceram em casa, né? Num parto também super respeitoso, em que eu pude ser a protagonista, né? Eu escolhi tudo, foi totalmente centrado nas minhas escolhas, no que eu queria. Então, quando eu penso também na assistência, dessa forma, né? Que a mulher, ela possa escolher, que ela consiga ficar à vontade e viver esse momento plenamente. Ai, que delícia te ouvir falar isso, Joyce. E eu desejo de verdade que esse podcast aí, ele tenha o poder de chegar a inúmeras e inúmeras mulheres todos os dias, porque hoje não é o que a gente vê, né? O que a gente observa são as mulheres tendo os seus filhos de uma forma controlada pelos profissionais, e não é isso que a gente deseja através da informação de qualidade, né? Então, e foi assim que a gente se conheceu, né? Então, só para complementar, a Joyce é mãe, então, da Laura e da Júlia. E a gente se conheceu exatamente no momento em que você era mãe, né? Em que você gestou e ganhou as suas filhas. A gente trabalhava juntas lá no hospital, né? Então, o Breno tem 14 anos, o meu filho mais velho. E a Júlia e a Laura têm quantos anos? A Júlia tá com 8 e a Laura com 6, quase fazendo 7 e 9, né? E eu lembro que eu tinha acabado de voltar, assim, tava bem recente que eu tinha voltado de licença maternidade, né? Quando a gente teve essa conversa, né, sobre parto, que você veio me perguntar. Até se você quiser falar um pouquinho mais do que você lembra, né? De como que você estava se sentindo. Foi. Você teve primeiro a Júlia em casa, com a Bárbara, inclusive, né? Bárbara, você precisa assistir esse episódio. Você não está no Brasil, mas você é lembrado aqui todos os dias, né? E aí eu lembro que nós, como enfermeiras hospitalares, né? A gente já chocou um pouquinho o hospital com essa questão do parto domiciliar, não foi?
A Bárbara, ela até comentava, não fala que você vai ter parto em casa no seu trabalho de jeito nenhum, porque as pessoas vão querer a todo custo tirar essa ideia de você, né? Então, nem comenta. Então, era um grande segredo, né? Era um grande segredo. E eu lembro que a Joyce trabalhava no pronto-socorro, mas eu trabalhava no alojamento conjunto e arrastou essa informação que uma enfermeira do PS teve parto em casa. Essa informação chegou... Eu tô sabendo disso agora, tô... viu? É mesmo? Pronto, já dei um spoiler aqui. Porque eu lembro, isso já fazem 8 anos, né? Eu lembro que eu era lá do 5º andar, a Joyce trabalhava no PS, lá no térreo, e essa informação chegou rapidamente lá no 5º andar. Olha, uma enfermeira do PS teve filho em casa. Na época, acreditou-se que era um acidente, porque a gente não conhecia parto domiciliar planejado. E não era nada disso, não tinha sido um parto domiciliar acidental, né, Joyce? Não, foi totalmente planejado, Foi né? completamente planejado. E isso me faz lembrar também, falando de hospital, por que eu escolhi isso, né? Porque eu via muito essa questão. Eu tinha aprendido na pós-graduação de saúde coletiva com as meninas, as obstetrizes, né? Que eram praticamente da primeira turma da USP, da primeira ou da segunda turma. E nesse curso, nessa pós-graduação de saúde pública, elas apresentaram o parto domiciliar, esse parto respeitoso, e aquilo me deixou super intrigada, porque na faculdade eu tinha acompanhado partos, assim, hospitalares super violentos, e aí quando eu olhei, eu falei, não, isso eu não quero para mim, né? E quando eu me vi grávida, pensando na assistência hospitalar que tinha, eu falava assim, eu não quero isso, eu quero ser respeitada. E aí eu pensava nos caminhos e eu falei assim, plantonista aqui no hospital, eu acho que nenhum desses lugares vai atender o que eu preciso. E aí, a partir disso que eu falei, não, eu vou atrás de parto domiciliar. E como você conheceu a Bárbara? A Bárbara, ela trabalhou no mesmo hospital que a gente. Sim. Mas a gente só deu um plantão uma vez, pelo que eu me lembre, tanto que foi uma conexão, assim, muito interessante, de uma situação, assim, muito específica. Foi um único plantão que a gente teve, né? E aí, depois, eu acho que ela foi seguindo o caminho dela, eu segui o meu, porque a gente fazia plantões extras, né? Que era fora do nosso horário, inclusive fora do plantão nosso costumeiro, né? Então, eu nunca mais encontrei com a Bárbara. E aí eu fui atrás da esposa de um amigo meu, que teve a participação de uma doula. E aí conversei com essa doula sobre o que eu estava sentindo, sobre a intenção de ter parto em casa. E ela me apresentou 2 Bárbaras, né? Uma é a Bárbara Bodergato e uma é a Bárbara Grande. E aí, eu conversando com as duas, elas toparam na hora, eu também super topei, e a gente tomou essa decisão desse parto, né? Que foi Caramba, incrível. o nome da Joyce chegou lá no 5º andar na velocidade da luz, assim, ó. E aí você engravidou, então, depois da Laura. E logo que você engravidou da Laura, eu lembro que eu engravidei da Bianca. Né, a gente não se conhecia muito, eu acho que na época a gente deu alguns plantões, inclusive na minha transição de carreira, porque eu fui auxiliar de enfermagem no mesmo hospital em que eu fui enfermeira, e aí você já era enfermeira, e aí eu lembro que depois eu voltei como enfermeira, E aí eu lembro nitidamente, assim, de você ter ganho o bebê e novamente em casa. E aí quando você voltou, eu já estava para ganhar bebê novamente. E aí eu lembro que eu desci no pronto-socorro e falei, Joyce, eu queria tanto conversar com você sobre o seu parto. E aí nós conseguimos um leito lá na maternidade. Você lembra disso? Tá vaga, Joyce, vem aqui, me conta como é que foi o seu parto, porque eu vivi um parto, aí acho que aquele dia eu abri meu coração para você, né? Eu vivi um parto super violento no nascimento do Breno, até então 7 anos atrás, né? Os meus filhos têm 7 anos de diferença. E eu queria muito saber como foi o parto da sua filha em casa, porque eu tô pensando nessa possibilidade. E aí eu lembro que naquele dia você foi, abriu o seu coração, assim, contou para mim exatamente como foi. Eu ainda tive dificuldade de me abrir, porque enfermeiro hospitalar tem disso, né? Lá no hospital, a gente vivia situações assim em que o médico tinha total controle dos nascimentos. Todo profissional que trabalha em hospital, a gente observa isso, né? E eu tava exatamente regada a profissionais que estavam sempre no controle dos nascimentos. A Joyce era uma enfermeira que já tinha mais liberdade, já conseguia
sair um pouco disso, né? Eu era uma profissional que eu ainda tinha um pouco dessas limitações. Então, ainda que eu tinha essa vontade de saber como tinha sido o parto domiciliar dela, eu ainda não conseguia vislumbrar, viver a situação que ela viveu. Mas fui atrás, né, Joyce? É. Fui tentar descobrir o que ela tinha vivido. E foi ela que me apresentou a Bárbara, né? Então, foi assim que o bichinho da humanização me picou, foi através da Joyce, né? E foi através disso, então, que tudo nasceu em mim, por isso que eu trouxe aqui a Joyce como uma das primeiras convidadas para esse podcast, porque ela faz parte da minha história. E aí, trazendo um pouquinho sobre essa questão da humanização do nascimento, né? Eu queria saber da Joyce aqui, aproveitando esse ensejo, o parto no SUS, Joyce, na sua visão, né? Como enfermeira que já atuou na rede pública, ainda que você fosse enfermeira, então, do PS, eventualmente a gente rodava todos os setores, né? Uhum. Como que era isso para você? O que que mais te chamava a atenção na assistência ao parto lá no hospital público estadual? Então, eu vivi, como nós éramos funcionárias públicas, e estaduais, ainda tinha essa questão de que a gente podia dar plantão no hospital que a gente estava, como em outros hospitais também estaduais, né? E a minha experiência de sala de parto, ela foi muito maior, na verdade, não no que a gente atuou, mas em um outro hospital, que é de uma região, inclusive, mais carente, mais periférica, com muitos mais desafios ainda do que era o que a gente trabalhava, que também já era de uma região periférica, mas o outro era muito mais, né? E eu me lembro, assim, pensando um pouco no lugar que a gente atuava, o enfermeiro lá, a enfermeira, né, no caso, porque eu me lembro mais de mulheres, ela não tinha uma atuação, assim, muito presente, né? Então, até tinha uma briga, assim, os médicos estão jogando o parto para a enfermeira e a enfermeira não tem essa responsabilidade, e aí ficava muito na mão dos médicos, né? E, e aí não foi um lugar que eu tive acesso, então eu trabalhei mais nessa outra maternidade também, que era pública, que era uma situação bem precária, assim. Eu me lembro que ficava eu pegava um plantão à noite, ficava eu e uma outra obstetriz, né, que ela não era enfermeira, mas também tem a mesma capacidade, né, de acompanhamento. E ficávamos nós duas, assim, era pronto atendimento, sala de parto, admissão, todos os procedimentos, e às vezes até apoio ao centro cirúrgico para duas enfermeiras. Então, atender porta, atender o trabalho de parto, às vezes junto. Você está atendendo um trabalho de parto, chega alguém ali no pronto atendimento, você tem que sair e atender, né? E eu me lembro, assim, teve um caso que é comum da gente estar em duas e ter que atender 8 mulheres em trabalho de parto, né? Então, né, essa minha colega também de profissão, ela é muito humanizada, ela tem a mesma visão que nós temos, mas é muito complicado você se desdobrar, né, para atender 8 mulheres, e fora que tem a parte de acompanhamento mesmo, de estar ao lado, tem que preencher papéis, né, você tem que passar o plantão, tem um monte de coisa para fazer, se preocupar com equipamentos, com materiais, se tem, se não tem, com a equipe, né, com as A técnicas. segurança, né? Com toda a segurança. Então, pensa só, é uma sobrecarga, né, profissional. Então, não tem como você dar conta de dar uma boa assistência, sendo que você tem um monte de responsabilidade ali, né? E, nesse caso, nas maternidades públicas, normalmente o enfermeiro ele tem uma atuação importante, né, de acompanhamento mesmo, mas fica muito a desejar, por quê? Né? Por conta do funcionalismo público mesmo, de não ter contratações, não ter concurso, então a gente fica muito assim, se faltou, como que vai repor isso? Às vezes vem uma pessoa de um setor que não tem identificação nem com aquela área, né? Então fica complicado. E aí o que aconteceu, né? Por exemplo, quando eu saí, quando eu exonerei, que inclusive eu precisei fazer bastante terapia, né? Porque, por um lado, é difícil, mas trabalhar com essa população é muito gostoso, é muito prazeroso, porque você sabe que o que você faz de muito pequeno é muito grande para quem está lá, né? E é uma população que é muito carente também. E é reconfortante você saber que o que você está fazendo é importante para aquela pessoa, né? Sim. Isso é muito importante. Então, eu precisei de muita terapia também. Eu sinto até saudades ainda disso, desse acolhimento, porque
às vezes é aquela coisa, nossa, muito obrigada pelo que você fez. Eles precisam disso, né? E até quando eu atendia na UBS, eu lembro que eu ouvia muito, ai, tal pessoa me atendeu, você conhece essa pessoa? Nossa, porque foi tão importante, às vezes, aquilo que ela falou, Eles então... gravam até os nomes, né? Eles gravam, às vezes lembram, ai, foi você que me atendeu da outra vez, é muito legal. Ai, Mas é enfim. difícil mudar o sistema, né, Joyce? Esse sistema de trabalho no SUS, essa questão do aprendizado dos profissionais, essa questão da reciclagem, infelizmente, existe uma certa vulnerabilidade, né? Porque existem os pacientes, por exemplo, que fidelizam o pré-natal. Mas existem também aqueles pacientes que, é minha quarta gestação, eu já sei como é, e não Uhum. fazem as consultas de pré-natal. Então, na hora do parto, também tem uma certa dificuldade de viver o nascimento, e aí demanda mais da equipe. Só que daí é um plantão, por exemplo, que você está com 8 pacientes e um profissional da assistência ao parto, uma enfermeira obstetra. Então, qual a qualidade que você vai conseguir se dedicar para aquela assistência, né? Exatamente. Eu rodei poucas vezes o centro cirúrgico do hospital estadual que trabalhávamos juntas, mas eu fiquei muito no ambulatório de pré-natal, junto com a equipe de residentes, né, da obstetrícia. Então, eu via muito isso acontecendo lá, e, de fato, fica deficiente essa assistência, né? Então, existem falhas nesse processo de todos os lados, né? E aí, infelizmente, o paciente é impactado, mas a gente também sai com o coração bem fragmentado, porque a gente não consegue ser o 100% que a gente gostaria, né? Então, a gente tenta corrigir o sistema, mas o sistema, ele tem que ser corrigido em várias etapas, né? E a gente não consegue fazer tudo. Então, aí, infelizmente, a gente vai tomando decisões e nós somos uma só. Exatamente. E aí, você toma uma escolha na sua vida, né? E uma outra coisa que acontece muito, assim, é a mudança de plantão. Acredito que isso também deva acontecer em outros ambientes, mas a gente tinha uma pressa de, tipo, eu preciso passar o plantão do começo ao fim, né? Então, às vezes, se você passasse uma mulher muito... mas por que não rompeu a bolsa dela para nascer logo? Alguma coisa assim, né, que existia no plantão. Por que você não fez alguma coisa para agilizar, para você não passar pendente no plantão? Você sabia que à noite não ia ter colaborador, você não viu na escala que ia ter falta, porque fulano ligou e avisou que a mãe estava doente, não vinha para o plantão. Por que você não instalou a citocina aí, ó, para poder acelerar o nascimento dessa mãe? Ó, porque daí você poderia ter passado 2 gestantes a menos. Exatamente. Aí você vai compactuar com acelerar o nascimento, ter um bebê ali que nasceu antes da hora, uma mãe que teve mais dor, como que ela vai multiplicar essa informação com relação ao nascimento do bebê dela? Como que ela vai verbalizar isso para as futuras gerações dela de como foi o parto dela? Você foi responsável em acelerar esse nascimento porque o plantão da noite estava com dificuldade em cumprir a escala? Então existe esse tipo de conduta, né? Inclusive, essas coisas, elas vão... É o que vai minando, né? Que nem tem um lado que é muito bom, de você saber que você está fazendo diferença, mas tem esse outro lado que você fala assim, não, isso não vai de acordo com o que eu acredito, não é essa assistência que eu quero dar, né? Então, é esse tipo de coisa que me fez tomar a decisão de falar assim, não é o lugar que eu quero, né? Também não tem um retorno que eu espero, então... tomei a decisão de sair, né? Até por um tempo atuei nas UBSs, que nem você comentou, essa questão do pré-natal. É um desafio enorme da enfermeira que está lá na UBS. Sim. Porque, e isso vai muito assim com o ambiente, com a carência mesmo, né? Eu me lembro assim de, por exemplo, um caso de uma menina, eu não me lembro exatamente a idade, mas vamos chutar assim, uns 17 anos, que já tinha uma criança pequena, estava grávida, não estava frequentando o pré-natal, e aí a gente tem a coisa da visita domiciliar, né? De ir lá na casa e ver o que está acontecendo. Então, era um barraco, essa criança, ela estava pegando um Danone sujo do chão, comendo o resto, sabe? Então, a preocupação da mãe era o que eu vou dar de comida para minha filha. Ela não estava preocupada com o pré-natal, ela estava preocupada, eu vou comer o quê? O que a minha filha vai comer? Então, é uma questão que ela vai muito além
de só estar grávida, de só frequentar o pré-natal, Sim. né? É muito triste, infelizmente. E você levava para sua casa isso, Não, certamente. você leva Você para não casa, você consegue fica deixar assim, isso meu no Deus, e aí trabalho. a gente vai e pega nosso dinheiro mesmo, vamos comprar uma cesta básica, e às vezes assim, nem a cesta básica serve porque ela não tem geladeira, não tem fogão. Olha lá. Meu Deus, É muito Joyce. complexo, né? Sim. É muito triste, né? Até a gente Engole seco. engole seco. Enfim, e aí, né, no pré-natal da UBS tem muito essa questão de vulnerabilidade, ela pega muito. E aí fica naquilo, a mulher ela não quer frequentar, não quer, mas aí quando você vai a fundo, tem tantas causas ali, é lógico que ela quer. Ela não tá com a cabeça naquilo, né? Muitas vezes. E aí é uma realidade muito triste, muito impactante também e que precisa muito da atuação também, né, dos profissionais Precisa. para melhorar essa realidade aí, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que, nossa, eu acho que você explanou esse assunto com muita clareza, assim, para quem está nos ouvindo, porque de fato o profissional ele tem tantos desafios, né? E para quem frequenta as unidades de saúde, para quem tá ali, né, para ganhar bebê, nem imagina o que nós profissionais vivenciamos, né? Quais são os nossos desafios diários para estar ali, às vezes, com um sorriso no rosto e tentar dedicar o melhor da nossa competência técnica, né, Joyce? Uhum. E aí, a gente tem também, né, falando aqui da nossa pauta, que são os locais de parto, nós temos também o parto com médico do convênio. Né? E eu não sei se você que está nos assistindo sabe disso, mas cerca de 85% dos nascimentos de convênio ocorrem por via cesariana, né? E por que será que isso acontece, né? Isso é real, Joyce? O que você acha dessa estatística, né? Qual é a sua opinião com relação a isso? Conta pra gente. Esse é um lugar que nós não temos acesso, inclusive, né? Porque pensa, eu até ia te perguntar isso, né? Quando a gente teve aquela conversa lá que você estava grávida, você estava acompanhando no convênio, não é? Então é aquela típica história que pelo menos não passei. Não, eu passei por isso. Na minha primeira gestação eu também acompanhei pelo convênio. Exatamente isso. Então a gente vai lá, agenda as consultas com o médico. É uma consulta que é rápida, né? Ele vai lá, pede os exames, ele olha, avalia, vê se tem alguma alteração ou não, tem alguma dúvida, e aí naquilo você já começa a pensar no parto, porque a gente tá grávida, né? A gente tá muito preocupada. Ah, não, deixa isso aí mais pra frente. Mais pra frente a gente fala, mas até agora tudo indica que vai ser parto normal, né? E aí você vai indo nas consultas e tal, vai querendo saber, por exemplo, informações que nós costumamos passar, né? Quais são as fases, como que funciona o trabalho de parto, o que é aquilo, mas o médico não passa informação nenhuma. Ele quer ver os exames, ver se tem alguma alteração, verificar como é que tá a pressão, avaliação, tudo direitinho, enfim. Quando chega no final da gestação, ele já vai meio que te direcionando para uma cesárea agendada, né? E aí, o que aconteceu comigo foi, eu tava de 38 semanas, ele colocou o sonar, auscultou, falou assim, o batimento tá um pouquinho baixo, eu acho interessante você ir hoje pra maternidade, eu vou estar lá de plantão, já querendo me induzir ali para uma cesárea, né? Olha, Né? E aí, como eu já estava sendo acompanhada pelas parteiras, né, pelas enfermeiras obstetras. você já estava meio que blindada, né? Aí eu fiquei com uma pulguinha, né, liguei para elas, saindo do consultório, assim, já liguei. Elas, não, tá tudo bem, a partir de agora você vai acompanhar um pré-natal com a gente, né? E muita gente não sabe disso, mas nós temos capacidade técnica, né, para acompanhar uma gestação do início ao fim, Nós todo o quem, pré-natal. Joyce? Nós, enfermeiras obstetras, temos capacidade técnica para acompanhar um pré-natal, do começo ao fim, um parto de risco habitual, né, sendo que não tem nenhuma patologia também do início ao fim. Assim como o parto. Às Exatamente. vezes, sem precisar do médico, né? O Isso médico, mesmo. a intenção é que a gente chame o médico realmente quando precisa. Perfeito. Enfim, o caminho para a mulher que acompanha pelo convênio é totalmente focado no médico. Então, o médico vai acompanhar do começo ao fim e o que o médico sabe fazer melhor é uma cesárea. Sim. Isso é bom também, um médico saber fazer uma cesárea, super importante. Mas ele, às vezes, não estudou tanto, né, para poder acompanhar um parto normal. Então, é um lugar que a enfermeira não tem acesso. Quando você é uma enfermeira desse serviço particular, você não acompanha o pré-natal. E durante o parto,
O que a enfermeira faz numa sala de cesárea é separar o material, no máximo fazer circular ali, entregar as coisas, né? Mas é uma atuação muito distante, então é um lugar que a gente não tem muito acesso, né? Exatamente. Você me fez lembrar que foi exatamente isso que eu vivi com a Bia mesmo, né? Eu comecei o pré-natal da Bianca com o convênio, e aí eu descobri o colo curto, e aí fui dando seguimento até lá com os residentes do hospital, na época a doutora Mariana, que me ajudou no diagnóstico do colo curto. Mas eu estava muito inquieta com isso, estava estudando a possibilidade do parto domiciliar, porque daí eu já tinha conversado com você, cheguei na Bárbara, mas aí, através da Bárbara, a gente descobriu que existia a possibilidade da Bianca nascer prematura, por conta do diagnóstico de colo curto. E aí a Bárbara falou, Aline, você precisa então seguir com o Braulio, através do pré-natal com o Braulio, porque se for prematuro, aí de fato o ambiente adequado para o nascimento prematuro, ele não é mais domiciliar, ele é hospitalar. E aí, né, o melhor profissional para estar ali com você é o profissional humanizado, já que você não quer mais viver um nascimento agendado, né, ou um nascimento regado a violências obstétricas, como foi o parto do Breno. E assim foi, né? Graças a Deus, a Bianca nasceu com 36 e 6 sétimos, quase prematura, mas o capurro deu 37,4, então deu tudo certo. O nascimento aconteceu hospitalar, porque ela estava pélvica, né? Se não seria, sim, domiciliar. Mas, de fato, a médica que estava me acompanhando diz que fazia cesáreas às sextas, né? Então, estava indo na contramão. E convênio é assim, gente, né? A grande maioria dos profissionais que atendem convênio, eu não ouvi durante o pré-natal de convênio nada relacionado a fases do trabalho de parto. Se a minha bolsa rompesse em casa, o que eu faria? Mobilograma, né? Mobilidade do bebê no ventre, sinais de alerta, nada disso. E eu tava ali em formação da assistência obstétrica, né? Então eu não tinha a obrigação de saber nada, eu era uma paciente. Ainda que eu fosse enfermeira obstétrica, né, Joyce? Uhum. Né? Eu estava no papel de paciente, eu deveria ter informações de qualidade, eu não tinha. Então, e eu sei que se você está gestante e está assistindo esse episódio, você vai se identificar com isso, porque consulta de convênio, infelizmente o profissional, ele atende ali em 15, 20 minutos e por conta do valor que ele recebe da assistência médica, ele precisa ter uma alta rotatividade no consultório para que tudo aquilo seja viável para ele financeiramente. Uhum. É a triste realidade do nosso país, mas é isso, infelizmente, que acontece, né? Então, são escolhas aí que a gente vai fazendo ao longo da nossa gestação, mas é o que de fato acontece. E aí, tudo isso para ele, a cesárea agendada, ela acaba favorecendo uma certa disponibilidade de agenda, né? Então, quando o profissional fala, eu atendo, faço cesáreas às sextas, no hospital X, é porque ele consegue ter ali uma flexibilidade. Então, ele não cancela a agenda de paciente no consultório, ele consegue se dedicar aos finais de semana para a família dele. É muito triste, mas isso coloca os pacientes numa alta taxa de vulnerabilidade, porque cesárea é uma cirurgia, não deveria ser feita de forma rotineira como é feita, né? Uhum. Então, é Exatamente. muito triste, mas essa de fato é a realidade. E nós, como enfermeiras obstétricas, é isso, né? A gente tem uma atuação hora dourada, pele a pele. É uma atuação que, assim, a cesárea, ela, além dos riscos, né, ela é muito prática. Então, quem tá fazendo uma cesárea, por exemplo, não precisa dar suporte emocional, não precisa estar ali do lado, não precisa ter essa coisa do tempo, né? Entender que o parto, ele é um processo demorado, que ele leva um tempo, né? E a cesárea é muito prática, você vai lá, faz, né? Vai lá, abre mesmo, tira o bebê, fecha e pronto, acabou. Não precisa de muito suporte, né? Lógico que É. precisa, mas não se faz, né? A Também cesárea quando... agendada, né? É. Agora tem também a cesárea intraparto, que Uhum. acontece por uma necessidade, né, Joyce? E aí é uma outra situação, e ela é até bem-vinda, porque o útero já tá todo ali trabalhado, é uma outra condição, que até a gente vai trazer essa conversa num outro episódio, né? Já tá meio que pré-agendado, porque é um assunto bem amplo para a gente poder discutir, mas eu acho que o foco mesmo dessa conversa hoje é falar dessa cesárea agendada.
chamada, né? Que ela é bem objetiva ali, né, Joyce? 20 minutos, 25 minutos, já se abre, tira o bebê e atuação mínima ali, né? Papum. E aí, Joyce, parto com equipe. Vamos dar sequência aqui no nosso tema, que é locais de parto. E aí nós temos também gestantes que nos assistem. Parto com equipe, né? Quem a gestante pode contratar? Como ela escolhe esses profissionais, né? Então, essa semana a gente teve o parto cura da Chantal, inclusive, né? E aí, até trazendo um pouco sobre isso, na experiência anterior de nascimento, ela teve a possibilidade de contratar uma equipe, mas mesmo contratando, mesmo pagando uma equipe, ela viveu uma violência obstétrica, uma não, né? Várias violências obstétricas. Foi um episódio de nascimento que trouxe uma repercussão gigantesca, especialmente as mães ou as gestantes daquela época tiveram acesso aos vídeos que teve uma repercussão gigantesca. E recentemente, essa semana, ela teve um parto humanizado, respeitoso, ela pariu sorrindo. Foi bem emocionante ela trazer isso, né? E novamente, ela contratou equipe, tudo, mas não, o foco não é esse, né, Joyce? O foco foi outro. E é isso que eu queria trazer, essa discussão aí, porque além do parto com equipe, teve uma outra sacada aí nessa assistência que a gente queria trazer para vocês, né, Joyce? Conta pra gente aí. Então, o Parto com Equipe, que é um lugar que eu trabalho hoje e estou bastante feliz, essa questão de estar muito próxima da mulher, né? Então, a gente acompanha o pré-natal também, às vezes desde o começo, e às vezes elas procuram a gente bem no final com medo, assim, do que Foi o que eu estava fiz no com caminho. o Braulio, né? É. Cheguei nos finalmente. Já aconteceu gestante procurar a gente com 38 semanas e depois, no dia seguinte, já começar o processo lá, romper a bolsa, enfim. Porque realmente estava angustiada da forma que estava passando, né? Que ela é essa voltada para o convênio. Então, o ideal é que procure a gente já no início, né? Então, a gente faz muito parecido com o sistema do público mesmo, que é nas consultas de pré-natal da UBS, é intercalada a consulta do médico com a enfermeira. Então, passa uma consulta com o médico, a próxima é com a enfermeira. Então, a gente vê como é uma assistência mais completa, né? Que o médico ele vai ser realmente focado na questão de investigação de patologias. A gente também faz, mas ele é de uma visão mais ampla. E a enfermeira, ela vai muito para o lado mais fisiológico, que é realmente essa questão do processo do corpo, como é que funciona, da educação perinatal, amamentação, né? De toda o que envolve essas questões da mulher. E às vezes até, principalmente, questões emocionais também, né? De como que ela tá em relação a tudo que está acontecendo, as mudanças do corpo, né? Tudo o que pode acontecer, inclusive questões psicológicas, emocionais, que podem interferir lá na frente no momento do parto. Então, a gente faz toda essa preparação, que é muito importante também por questão de vínculo, né? Porque pensa como que o parto é um momento tão íntimo, né? E você estando com pessoas que você conhece, que você já criou um vínculo, uma intimidade, a mulher se sente muito mais à vontade, né? Do que, ai, quem é essa pessoa estranha? O que que ela vai fazer comigo? E ao longo desse pré-natal, a gente vai conversando sobre o plano de parto, o que que a gente costuma fazer. Apesar de que a questão de estar em uma equipe, ela dá muita segurança de que, por exemplo, eu sei que o Braulio não vai fazer epísio de jeito nenhum. Então, é uma coisa que está fora de cogitação. Tá alinhada. Que a gente não precisa nem discutir. E é muito bacana isso. E o que é mais importante é entender todos os processos, saber que a mulher ela tem a opção de escolher, né? E ela vai estar sabendo tudo. Se acontecer alguma coisa no parto que está diferente, a gente vai falar para ela, vai ter clareza, vai explicar quais são os caminhos e ela e o marido, eles vão ter esse poder de decidir, né? Não, tá, se tá assim, eu prefiro ir por esse caminho, não, e tal. E aí, o papel da enfermeira nesse momento é o que a gente conversou ali, habilidade de acompanhar do início ao fim. Então, normalmente, o Braulio, ele até brinca, ele fala assim, eu sou um médico, eu estou sendo contratado, e no parto ideal, eu não vou fazer nada, nem espero ser chamado, né? Se eu for chamada, é sinal de que está acontecendo alguma coisa um pouco diferente do que precisa. Então, ele dá essa autonomia para mim, de acompanhamento, né? Então, tô lá vendo as contrações, avaliando as contrações, vendo como é que estão os batimentos, vendo como que tá a dilatação, se tá evoluindo bem, se não tá, né? Quando precisa avaliar. E aí eu só chamo ele quando eu falo, ó, tem alguma coisinha diferente aqui, ó, não tá legal. E aí a gente trabalha dessa forma.
Tem a doula também, que o papel dela é super importante, né? A doula, ela vai dar o suporte. Isso também a gente trabalha numa coisa que é transdisciplinaridade, né? Então, na verdade, todos nós trabalhamos também com a questão de suporte emocional, mas a doula, ela vai estar também muito mais próxima. E até a palavra fala, né? Doula, ela se doa mesmo para aquela mulher em todas as necessidades delas, assim. Ah, eu preciso de uma água, me ajuda, me apoia. Que exercício eu posso fazer? E aí ela vai ajudar numa coisa que a gente fala que é a analgesia não medicamentosa, ela vai ser esse suporte, né? E às vezes a gente vai se ajudando, né? Uma massagem e tal. E existe também dentro da equipe que a gente trabalha os anestesistas, né? Que eles fazem analgesia, mas é uma analgesia muito voltada para a parte obstétrica. Então, não é nem anestesia, que nem quando vai fazer uma cirurgia cardíaca, a pessoa que vai receber aquilo, o ideal é que ela não sinta nada, que ela seja apagada, que o cirurgião faça a cirurgia e aí acabou, pronto. Mas num parto, a mulher não pode perder a autonomia, né? Então, mesmo com a analgesia, ela vai diminuir a dor, ela não vai sentir mais a dor, mas ela tem autonomia para caminhar, para se movimentar, e não vai ser uma analgesia que vai rebaixar ela. Então, é uma analgesia voltada para o parto. E dentro da equipe também a gente tem o médico que é o neonatologista, que aí vai fazer o acompanhamento do bebê também, que é muito conversado sobre os procedimentos que realmente tem evidência, né, de serem feitos, né? Que a gente faz o contato pele a pele, o clampeamento oportuno, né? Então, é toda uma equipe ali que tem que estar, o ideal é que esteja alinhada, nossa, no caso, está bem alinhada, e a gente sempre discute, né, sobre as evidências, o que está acontecendo, para dar essa melhor assistência para a mulher, né? Para ela ser a protagonista. Então a gente sempre está ali dando suporte, mas a gente sempre entrega para ela, ó, a gente está aqui para te apoiar, mas é tudo com você. Porque parto é construção, né? Isso. Existe toda uma construção de todo esse raciocínio que foge muito do que culturalmente a gente vê por aí, né, Joyce? Uhum. Por isso que o momento ideal de começar esse trabalho é logo no início da gestação, né? E você percebe que quando elas chegam assim na reta final da gestação por um susto, porque, ai, nossa, descobri eles agora, não sei o quê, existe uma diferença, assim, você ou não, no final, delas chegarem no começo da gestação ou delas chegarem no final? Como que elas se comportam, assim, nesse nascimento? Então, essa mulher, eu inclusive acredito que essa mulher que ela chega muito no final, ela é muito corajosa também. Porque ela tá acompanhando o parto do começo ao fim com uma pessoa e ela fala assim, não, eu não quero isso para mim. E foi um pouco de você, né, também. É verdade. Eu não quero isso para mim, não é o caminho que eu acredito. Muitas vezes essa mulher, ela vai contra o marido, pelo menos dos casos que eu acompanho, né, o marido, não, mas tá tudo bem, é um caminho seguro, eu super confio na pessoa que tá te acompanhando, por que que vai mudar agora, se tá dando tudo certo, né? O homem tem muito essa coisa do, não se muda o time que, como é? Não muda os jogadores do time que tá vencendo, né? Aham. Então ele acha, né, como também não vai ser no corpo dele, ele acha que tá tudo bem se fizer uma cesárea, que se for fazer um parto normal, que vai ser arriscado, né? E essa mulher, ela fala, não, ela às vezes briga com o marido, ela briga, fala assim, não quero mais voltar naquele médico e eu acredito em uma coisa diferente, eu acredito que eu sou capaz de parir, eu quero uma pessoa que vá, fala assim, não, é possível mesmo e que garanta que também vai ser seguro, né? Que não vai fazer nenhuma loucura. Então, essa mulher, normalmente, ela também é bem corajosa quando ela realmente toma essa decisão, porque algumas elas procuram a gente e realmente vão e tem um parto lindo, algumas elas não voltam, né? Elas realmente vão por aquele caminho, Ah, às elas vezes vão e desistem. desistem. Ah, Acho que por isso mesmo, de não, sentir resistência do parceiro. do parceiro e de, mas eu vou mudar de médico. E tem mulheres que se preocupam mesmo, o médico vai ficar chateado porque eu não vou acompanhar com Ai, ele. E que tem médico que dó. fica. Gente. Tem médico que fica, fala assim, por que que você não teve o parto comigo? Eu também não vou mais te atender, eu já vi casos assim. Ué, gente, mas Já. tá bom, né? Mas você me fez lembrar, eu cheguei pro Braulio, eu acho que eu tava com
32 semanas. Tava bem adiantada já. E o Leandro super me apoiou. Ele foi em todas as consultas de pré-natal comigo. Eu lembro que saía daqui da Zona Norte, o Leandro saía da Zona Sul, a gente se encontrava lá. Eu lembro que a gente pagava 2 estacionamentos na Vila Mariana para poder ir para consulta lá no Braulio. Na época, ele atendia lá na Vila Mariana, na Casa da Vila. E a gente pagava 2 estacionamentos, era uma loucura aquilo. Pegava um trânsito depois para voltar, mas valia super a pena, óbvio, né? Era então, muito mas bom. aí você vê, tem parceiros que falam assim, não, olha o trabalho que a gente tá tendo, mas o né? Leandro, ele precisava de mais tempo para assimilar tudo, porque o parto da Bia, por ter sido um parto pélvico, foi um parto com um pouco mais de adrenalina. Eu estava preparada emocionalmente para viver aquilo, eu me entreguei profundamente para aquela assistência, mas o Leandro ficou um pouco mais chocado da forma como foi, assim, foi um parto rápido, a Bianca nasceu super bem, a gente estava com a equipe completa, pediatra, doula, enfermeira, o Braulio, ele passa uma tranquilidade maravilhosa, incrível, uma confiança incrível, mas o Leandro ficou um pouco mexido. Então, em vários momentos, o Braulio teve que puxar o Leandro. Vem aqui, faz assim, né? Pode pôr a mão nela, né? Porque às vezes eu tava ali, às vezes sozinha, e o Braulio falava, segura na mão da sua mulher. Ele ficou um pouco fora. Então, talvez para ele precisasse de mais tempo. Acho que ele sentiu mais isso. Esse tempo, faltou tempo para ele poder assimilar. Porque somos individuais mesmo, né? Somos individuais. Mas você me fez resgatar isso na memória agora, Joyce. Fazia tempo que eu não lembrava Mas disso. você viu como você foi corajosa, né? E aí é muito disso. Não, e contra o sistema, assim, né? Contra o que a gente ouvia tanto lá no hospital, né? Exatamente. Não, sofri um baita bullying até hoje, depois. se você comenta com profissionais, né, com médicos, obstetras, eles acham um absurdo, né? Não, sofri um bullying depois, porque depois quando eu cheguei lá no hospital, eu falei, nossa, tive um parto pélvico natural. Como assim? Natural. Mas você é doida mesmo, né? Podia ter feito a tal da cabeça derradeira. Gente, isso não... Tem que saber fazer. Gestantes que nos assistem. Parto pélvico natural, precisa, de fato, que o profissional que está prestando essa assistência tenha total domínio e confiança para essa condução, né? Se o profissional, se você está gestante e o seu bebê está de bumbum, se ele está sentado, de fato, o profissional, ele tem que saber conduzir, ele tem que se sentir seguro. Não adianta só você querer um parto natural pélvico, né? O profissional que vai te conduzir, ele tem que saber o que ele está fazendo. Eu vivi esse nascimento porque eu tinha clareza que o profissional que me assistia tinha competência técnica para seguir assim, né? Eu já tinha um parto vaginal anterior, né? Os meus filhos, eles são pequenininhos, a Bianca, o Breno nasceu com 2.400, a Bianca nasceu com 2.650, então era um nascimento super favorável para ser vaginal. Não se atrevam a se aventurar sem ter toda a clareza, né, do cenário para não se exporem a riscos, né? Mas o parto vaginal pélvico, ele é possível. Não é porque você está gestante e o seu bebê está sentado que você é refém de uma cesárea agendada. Ainda mais que hoje, né, Joyce, a gente sabe que existe a possibilidade da VCE. Eu tinha agendado a VCE, inclusive com o Braulio, na segunda-feira, porque era necessário estar já com 37 semanas, né? Mas eu entrei em trabalho de parto aí um pouquinho antes da hora, né? A Bia não quis VCE, falou, quero nascer Bia com não o pé quis, mesmo. ela queria testar o meu coração. E deu tudo certo, graças a Deus. E aí, Joyce, dando seguimento aqui na nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre a sua vivência do parto domiciliar? Eu tenho certeza que tem muita gente que acha que o parto domiciliar não é reconhecido, que acha que o parto domiciliar ele não é seguro. Da mesma forma que tem muitas pessoas que nem sabem que o enfermeiro obstetra ele tem domínio técnico para dar seguimento numa assistência ao parto, num pré-natal, como a gente falou no início aqui, né? E foi justamente o que você escolheu para o nascimento das suas filhas há 8 anos atrás, né? Então, conta pra gente um pouquinho da sua experiência pessoal e da sua vivência profissional, porque eu sei, mocinha, que você tá se aventurando aí no parto domiciliar, né? Conta pra gente. Parto domiciliar não é um lugar que nós, quanto enfermeiras, nós vamos ficar querendo levar a mulher por esse caminho, né?
Até porque o primordial para uma mulher parir é a segurança. Então, em primeiro lugar, a mulher que quer parir em casa, ela precisa estar muito segura, ela tem que entender que se ela optou por essa escolha, o local que ela se sente mais segura para parir é a casa. Isso não se aplica para todas as mulheres, né? Porque a gente tem essa questão cultural de quando o parto foi levado para o hospital, de que não, tem que parir no hospital, porque senão não vai dar certo. Então, é um lugar muito disso, de a mulher se sente segura em casa, de parir em casa, então tudo bem. Porque nós somos, ainda somos animais, né? Por mais que a gente esteja falando de humanizado, e é importante lembrar que o parto humanizado, ele se refere à humanização no sentido de que nós, quanto seres humanos, nós temos a capacidade de criar tecnologia, de estudar, de ir atrás de pesquisas científicas, e a humanização é isso. É você também ver o ser humano como um todo, mas você unir essa questão com as tecnologias, com as ciências. E balancear isso, né? E equilibrar de uma forma que seja a melhor possível. Então, nós temos essa capacidade, né? E a gente, nós duas aqui, né, e todos os profissionais que estão alinhados, eles querem o mesmo equilíbrio. É super importante a cesárea, né, vamos pensar assim, e o natural também, os dois lados são importantes. Então, a gente vai tentar avaliar um caso individual e ver naquela situação Equilibrar. qual é o melhor caminho. Perfeito. Então, isso é importante lembrar. Vamos lá para o meu parto, né? A minha escolha, ela vai... E uma coisa que eu lembro muito também, até para não esquecer, que o parto domiciliar, o primordial é a questão da confiança. Então, é a confiança da mulher com ela mesma, do corpo dela acreditar realmente que ela tem essa capacidade de parir naturalmente. E aí a gente já tá também no lugar, assim, eu já sei que não tem nenhuma patologia, né? Já sei que eu não tenho, que é um risco habitual, que eu não tenho nada assim que vai envolver algum risco. Então, uma mulher que é saudável, não tem nenhuma questão de saúde, é essa mulher que se enquadra no parto domiciliar. Então, voltando. Se eu confio no meu corpo, se eu sei que eu tenho capacidade de parir, então pode ser um caminho. E a confiança também na equipe. Então, eu confio em quem está me acompanhando, eu confio que essa é a escolha, eu confio que elas estão alinhadas comigo, né? Então, o parto domiciliar, ele tem muito sobre isso também, que é um ponto que eu gosto muito de pegar também com as mulheres que me procuram para esse acompanhamento domiciliar. No caso da Júlia, né? Eu até falo que eu era uma menina, né? Primeira gestação, uma menina de 29 anos, mas era. Então, uma coisa que eu aprendi muito nesse processo é que todos, mas não sei se todos, mas alguns das coisas que a gente sente, de como a gente se comunica com a vida, de como que você lida com a sua sexualidade, tudo isso são coisas que elas emergem na hora de um parto, né? Então, quanto que você confia no seu corpo, e você se entrega para aquele momento, para as contrações, ele é muito importante. E são coisas que vão emergir ali e que você tem que saber lidar com aquilo. Questão de dor, né? Porque a nossa vida ela é repleta de dores, né? Então, como que você lida com a dor, né? Isso é um fato muito importante também, porque às vezes a dor é o maior medo da gestante, mas eu acho que esse assunto a gente também pode deixar no outro podcast. Acho que dá para ter um podcast só disso, um episódio só sobre dor. Só sobre dor. Perfeito. Então, como que a gente costuma lidar com os processos, né, de dores? Não só físicas, mas também emocionais. Que é maior ainda, né? As emocionais. Então, como que a gente enfrenta isso? E, para mim, viver isso com calma, no meu tempo, sendo respeitada, sem pressa, né? E sendo assim, pô, você tá no seu ambiente e... Sem ninguém falando na sua orelha. Sem ninguém falando. Vamos. Força. Você tem que parir agora. De cocô, vai, força de cocô. Não é assim? E eu me lembro muito que eu ficava o tempo todo, é isso mesmo, tô indo bem, tá certo. E ter um profissional ali, uma pessoa que fala, não, esse é o caminho, tá seguro, não tem pressa, se entrega. Isso é muito importante. Isso foi o que eu senti em casa.
E eu pensei em desistir, eu nem sei se você sabe dessa história. Não, eu não lembrava disso. Mas teve uma hora, assim, que eu falei, gente, eu não tô aguentando mais, eu tô Era muito transição, cansada. vai. Era transição, mas essa transição, pra gente que tá olhando, é uma coisa. Ah, Mas pra quem tá no seu vivendo, coração. pra quem tá vivendo é diferente. E eu me lembro muito, assim, de nessa hora pedir ajuda, e as meninas ficaram, não, faz isso, faz aquilo, agacha, não. E eu tentando fazer aquilo e eu não tava entregue, né? E aí eu falei assim, não, gente, eu desisto, vamos pro hospital, eu tô muito cansada. Eu nem sabia o que ia acontecer no hospital. Enfim, era o nosso plano B. E aí as meninas, tá bom, se é o que você quer, então vamos. E eu lembro que o pai da Júlia falou assim pra mim, então vai tomar um banho, a gente vai arrumando as coisas e a gente vai. E quando eu fui no chuveiro, assim, que eu me entreguei, eu senti a água caindo, assim, e não pensei em nada, né? Falei assim, tá bom, que alívio. Aí, naquele momento, assim, eu senti alguma coisa diferente no meu corpo. Eu acho que talvez um relaxamento, alguma coisa que eu falei assim, não, gente, tá fluindo, tá fluindo. Aquilo me renovou, né, aquelas águas. E aí eu falei, não, agora vai. A E água tem aí, um poder, né, Joyce? e a gente perde a noção de tempo, né? Eu lembro que, pra mim, a minha percepção era, na hora que eu falei isso, aí foi pro expulsivo e nasceu. Aí a minha mãe tava, né? E ela falou assim, não foi tão rápido assim, não. Tipo, você Ela, gastou uma água danada. acho que foi, ela falou da água e ela falou, eu acho que foram umas 2 horas, então... Nossa! Tipo, foi uma baita água que você gastou aquele. Aí eu falei assim, nossa, eu achei que tinha sido, sei lá, uns 15, 20 minutos. Olha Ela, não, isso! foram umas 2 horas ali. E ela gastou água, hein? Maravilhoso. E gestantes é assim mesmo. Parto é isso. Esquece a água. E é engraçado, né? Que nem a gente fala muito da ocitocina, que é aquele hormônio que se fala muito no parto, que é a mesma do orgasmo, né? Então, ela é um anestésico natural. Então, o quanto... E a partolândia, aquela loucura, né? O quanto que a gente sai muito do racional, se entrega pro emocional, pra partolândia, e não sei de tempo, não sei de espaço, eu só sei que o meu corpo tá fazendo e eu tô entregue àquilo. E aí fluiu lindamente, a Júlia nasceu em casa, enorme, 3,7 kg, Olha! 51 centímetros, Enorme. e foi, Juju chegou chegando. e foi minha experiência, assim, natural. E aí eu falei, se eu vivi isso, eu quero também que as outras mulheres vivam, né? E qual foi o seu sentimento depois desse parto? Domiciliar. Então, sentimento, eu tenho um sentimento de gratidão enorme, né, por ter vivido isso, que é incrível mesmo, Renovador. renovador. E aí, Força. depois disso, eu nem sei mais quem eu era antes disso. É isso. Então, o parto, ele traz muito essa coisa da experiência também da mulher, de superação, às vezes de entrega, de confiança, muito, Renascimento, né? muito forte. Né? Um dos momentos mais fortes que a gente passa, né, na vida, Toda mulher merecia, né? Passar por isso. com certeza. E isso que mudou sua carreira, né? Esse que acendeu o grande amor à profissão. Eu sempre tive muito amor à profissão da enfermagem, né? E até você falou que eu trabalhava muito atuei muito no pronto-socorro, que também foi uma escola, foi muito bonito, eu tenho muita gratidão por isso. Mas o pronto-socorro, ele é uma passagem também, que não é para a vida, né? É uma passagem para um outro plano, né? Às vezes não, às vezes... Mas às vezes era, Às né? vezes é aquela coisa também do tipo, nossa, o que vamos fazer logo e tal, não sei o quê, para trazer a pessoa de volta, e também é muito gratificante, mas às vezes é entender que é um fluxo é esse, né? A gente nasce, a gente morre, e que lindo, né? Que é essa profissão, né? Sim, sim. E aí, falando do parto domiciliar, ele é reconhecido. Isso, nem falei sobre isso, Não, mas ele tá é tudo bem. reconhecido. Você entrou você ocitocinou agora. É, Ah, eu também. é porque é tão lindo, né? Eu sei Mas que ele é. é reconhecido. Inclusive, esse ano, né, o Corém, ele liberou uma nota O técnica, COFEN, né? O COFEN, né? O COFEN. COFEN liberou uma Opa, nota técnica COFEN. sobre as condições, COFEN é sobre... Conselho Federal de Enfermagem, para quem não sabe, tá? Ele tá acima do Conselho Regional de Enfermagem. É isso. Então, ele deliberou, né,
questões ali, então, equipe mínima tem que ter duas, né? Duas profissionais, uma para a mãe e uma para o bebê, né? E essas duas estarem bem preparadas, terem experiência, inclusive em reanimação neonatal, né? E nas intercorrências que podem acontecer com a gestante. A mais comum é hemorragia pós-parto, né? Então, tem que estar bem preparada, bem equipada para saber lidar com essas questões no momento. Tem também uma lista, né, de materiais e equipamentos que a gente precisa levar, que também é bem importante. Um termo de consentimento, né, livre e esclarecido sobre os riscos, porque essa mulher ela tem que estar ciente de todos os riscos que envolvem também o parto domiciliar. Importante também ter um plano B bem conversado, bem formulado também. Eu, no caso, tinha uma maternidade bem próxima, a menos de 5 minutos, né? Que era o meu plano B, no caso de uma intercorrência. Então, o parto domiciliar, ele é um procedimento que ele é seguro, ele tem que ser visto também com calma, e é importante terem essas duas profissionais também para a questão de discussão, né? Ah, o que você está achando? Está indo assim? Está indo diferente? A gente elabora também o partograma, né, para fazer essa avaliação de como que está a evolução do trabalho de parto. E no caso de uma transferência, a gente também acompanha a transferência e emite um relatório para o hospital, né, de como que foi o acompanhamento antes dessa transferência. Perfeito. Num curso de atualização que eu fiz recentemente, foi falado muito dessa questão que o parto domiciliar, ele precisa muito desse desejo intenso por parte da mulher, né? Muito maior do que da equipe. Não existe essa questão da equipe querer mais do que o próprio casal, né? E é aquilo, no ambiente domiciliar, o cenário que existir a qualquer momento em que qualquer pessoa do domicílio manifestar a insegurança de querer ir para o hospital, imediatamente todo mundo vai para o hospital. Porque não é possível existir qualquer desconforto no domicílio. Qualquer desconforto. A partir do momento que o genitor não está confortável, a genitora não está desconfortável, não está confortável, ou a avó materna, qualquer um que manifestar qualquer desconforto é o hospital imediatamente. Por isso que esse plano B ele é muito importante, né? É imprescindível que esteja tudo bem alinhadinho para que isso seja efetivo, né? Esse cuidado ele seja bem feito, né? Mas essa questão das duas enfermeiras, por que que isso é necessário, né? O enfermeiro obstetra, ele tem completo conhecimento técnico para prestar assistência tanto para a mãe quanto para o recém-nascido em sala de parto também, né? Então, por que dois? Porque se acontece alguma anormalidade com a mãe e uma anormalidade com o bebê simultaneamente, é difícil acontecer, mas a gente tem que pensar no pior cenário, né? E aí a gente tem então ali dois profissionais para prestar assistência simultaneamente, né? Para que de fato uma segurança seja bem estabelecida. Então, são essas as razões, né, Joyce? E tá tendo uma explosão, né, agora, em São Paulo, de parto domiciliar, né? Tá sendo muito bem visto, assim, essa alternativa de nascimento, né? Eu não tenho acompanhado os números, mas até entre a gente fez uma reunião e falou um pouco sobre isso. E, na verdade, a impressão que dá é que depois da pandemia não aumentou, diminuiu, na verdade. As pessoas talvez elas tenham ficado um pouco mais receosas, né? E elas acham que o hospital realmente é um ambiente seguro. E até lembrando uma coisa que eu queria voltar sobre a transferência, a gente também sempre pensa que se for transferir a mulher em trabalho de parto, também é muito mais seguro a gente transferir ainda com um bebê, né? Assim, se for pensar que o nascimento pode trazer um risco, então a gente vai pensar em transferir ela ainda em trabalho de parto do que esperar o bebê nascer para ter que fazer algum procedimento no bebê. Então, essa é uma coisa que também a gente costuma olhar com bastante atenção. O momento ideal, às vezes, a gente antecipa também, né? A gente nunca vai também querer transferir uma mulher já numa situação de risco. A gente vai antecipando, porque o parto ele vai dando sinais antes de acontecer alguma coisa, né? Ninguém fica ruim assim de repente aconteceu alguma coisa. Não, ele vai dando sinais e a gente já pensa nessa transferência muito antes de acontecer algo.
É por isso que essa vigilância ela é tão importante, né? O parto ele precisa ser assistido, né? Nunca desassistido, né? É, exatamente. Perfeito, Joyce. Excelente. E aí, vamos falar do coletivo? O coletivo, voltando, né, como nós estamos falando de locais de parto, eu pensei muito, né, você também faz parte desse coletivo, e a gente pensou nesses locais. Então, o SUS, de repente, né, para uma mulher que tem convênio, não é o que ela está buscando. O convênio, nesse olhar tradicional, voltada para o médico, talvez também não seja o lugar que ela se identifique, né? Ela não quer essa cesárea agendada. Então, muitas vezes, essa mulher, ela pensa, dentro do convênio, no plantão. Que o plantão é o médico que já está lá disponível, né, no hospital. E pelo que aparenta, assim, o plantonista é uma pessoa que ainda tem uma visão, assim, de que está lá, tem que ficar por lá mesmo. Então, vamos acompanhando, né? E a gente pensou numa solução para essa mulher que quer ganhar no plantão, não para ela ter uma assistência a mais, né? Então, nós, enquanto coletivo de enfermeiras, que funciona da seguinte forma, e aí você vai me ajudando, né? Claro, bora. Nós montamos esse coletivo, que é o coletivo Grande Obstare. Somos em 5 enfermeiras e acreditamos nessa assistência humanizada, individualizada. Então, o que nós oferecemos enquanto enfermeiras, né? A gente se disponibiliza de ter esse contato desde o pré-natal. Então, essa coisa da educação perinatal a gente faz, né? De conversar, explicar quais são os processos fisiológicos, como que o corpo ele entra em trabalho de parto, como que tudo acontece, questões de amamentação, de plano de parto, né? O que que se faz, o que que não se faz, o que que tem evidência, o que que é violência obstétrica, o que que está totalmente fora de cogitação de fazer, né? Um Cristeler, por exemplo. Então, isso a gente vai discutindo ao longo do pré-natal. E quando a mulher entra em trabalho de parto, ela já tem o nosso contato. Então, a gente sempre fala, aos menores sinais, a dúvida, a qualquer insegurança, você entra em contato com a gente. Sempre assim, em questões de alinhamento, coisas rotineiras, pode mandar uma mensagem de WhatsApp. Mas, se for uma questão de urgência, uma dúvida iminente, assim, para ligar. E esse ligar é uma disponibilidade de 24 horas por dia, 7 dias da semana. Tô dormindo de madrugada, me ligue. E a gente dorme assim, né? Com o celular, eu durmo assim, pelo menos, o celular assim, sempre com volume, né? Com som ligado, porque eu sei que alguém pode me ligar a qualquer momento. Então, se ela me liga, a gente vai acompanhando, às vezes, lá a primeira fase, os pródromos pelo telefone mesmo, Remoto. de forma remota. E quando a gente vê, assim, que já tá numa evolução importante, a gente vai na casa dessa mulher. E a gente fica na casa o tempo que for necessário, faz toda essa avaliação, a gente já começa com o preenchimento do partograma, né? Dependendo da situação, a gente já vai anotando ali as contrações. Não exatamente abrir o partograma, mas a gente faz uma evolução. E aí a gente vê dentro disso qual é o momento oportuno de fazer a transferência. Isso envolve várias questões, né? Envolve questão da distância para a maternidade, o horário, né? Porque a gente está aqui em São Paulo. Então a gente tem que ver se está em horário de pico, se não está, se está de madrugada é mais tranquilo. Porque a gente não quer que esse bebê nasça no carro, né? Ou em casa, porque não é esse o objetivo dessa mulher. Mas também a gente não quer que ela vá antes para a maternidade, num pródromos, numa fase latente, para chegar lá ou ir embora, ou ela ficar lá num risco de sofrer uma violência obstétrica. Exatamente. Então a gente quer que ela faça essa transferência no melhor momento, no momento oportuno, que é no começo da fase ativa. Então, a gente fica na casa, às vezes a gente até fala, deixa um sofazinho aí, um lugarzinho, porque se precisar dormir, porque pode levar um tempo, né? Então, a gente fica com essa mulher ali acompanhando. E aí, a gente faz a transferência e também dentro do hospital a gente mantém esse acompanhamento. Então, a gente também vai fazendo aquele documento que é o partograma, vai anotando como que ela tá, vai discutindo em conjunto com o médico plantonista, né? E o que é importante lembrar é que nessa contratação de coletivo da enfermeira obstetra, vai ser uma enfermeira obstetra para uma gestante. Não é igual o caso da enfermeira que está lá no plantão, no hospital, que ela tem que dar conta do setor. Então, ela tem que se organizar com escala, né? Essa enfermeira que está lá no hospital, ela precisa ver
se a equipe está completa, se tem material, se não tem, ela tem que saber quantas pacientes estão em trabalho de parto e tem que ser responsável por elas. Nós ali, quanto enfermeira do coletivo que está acompanhando aquela mulher, a gente quase não sai da sala. Se sai é para pegar um cardiotoco, se sai é para uma coisa muito rápida, mas você tá lá o tempo todo do lado da mulher. Exclusiva, né? Essa é a diferença, né? Essa é a grande diferença. E aí tem toda essa questão também da capacidade técnica, né? A gente tá lá também vendo a segurança dela, vendo como que tá a evolução do trabalho de parto. A gente tem esse vínculo com essa mulher, que é muito importante, né? E aí a gente acompanha do início ao fim a fase expulsiva, a hora de ouro, né? E é esse diferencial que a gente busca, né? Exatamente, né? A Joyce, só complementando aqui um pouco o raciocínio da Joyce, até auxiliando nessa construção, o objetivo do coletivo, assim como ela trouxe no trabalho que ela executa hoje, em parceria com o obstetra Braulio Zorzella, na Casa Obstare, a vantagem de estar alinhada com uma equipe de trabalho, uma equipe completa da forma como ela atua, é ter a construção dessa educação perinatal de uma forma bem alinhada e atualizada com base em evidência científica e criar esse vínculo com a gestante para que você, mulher, possa estar mais entregue. Quando você, mulher, está mais entregue ao processo do parto, se sentindo segura com o profissional que está com você e com a rede de apoio, porque você não vai estar só com o profissional, né? Perante a legislação, você tem direito de estar com você na instituição hospitalar, além da sua rede de apoio, o profissional enfermeiro obstetra na rede privada, né, Joyce? Na rede privada. Ou a doula também, né? Então, você tende a ter uma liberação maior de ocitocina. Você dá permissão para a ocitocina agir. Quando a gente tem mais ocitocina circulante no seu corpo, você tende a ter uma melhor evolução do seu trabalho de parto. Isso é muito bom para que tudo flua de uma melhor forma, né? Então, o objetivo do coletivo é isso, é favorecer que a fisiologia do seu corpo atue a seu favor. E aí a Joyce falou também dessa questão das violências, né? Isso vem muito de encontro ao que muita mulher vive todos os dias, né? A equipe de marketing que atua fortemente nas minhas redes sociais tem colocado muito vídeo lá nas redes de violências e nem eu sabia que existia tanta mídia nas redes sociais falando de violência. E essa semana teve um vídeo rolando, falando de um casal que não conseguiu nem ver o bebê na hora dourada. E é impressionante o quanto as mulheres são desrespeitadas todos os dias. Eu, enfermeira, eu não sabia a dimensão disso, o quanto isso acontece. Então, quanto mais cedo uma mulher em trabalho de parto, ela chega no hospital achando que está em trabalho de parto e não está, mais é a chance de você receber violência obstétrica. Que tipo de violência? Um toque vaginal. E aí, num desses vídeos, a mulher fala assim, ele veio me examinar e não falou nem o nome dele. Joyce. Nem se apresentou, né? Gente, o nome, se identificar, falar o próprio nome, fulano, eu sou fulano, Sou sou profissional. profissional, sou médico obstetra, sou enfermeira obstetra. Caramba, qual é o problema de você falar o seu nome? Porque a gente, o profissional, ele tá tão ali na casa dele, naquele ambiente, que as pessoas estão perdendo a identidade de dizer o próprio nome. Não olha a pessoa como indivíduo, né? Não vê que você precisa do básico, do mínimo, que é o respeito, né? Você se apresentar é o mínimo. E isso a gente aprende na faculdade, né? Não, mas gente, vai se perdendo. Na faculdade, isso a gente aprende de berço na nossa casa. Isso, né? Joyce. E aí, quando você tem uma rede de apoio que sabe o que tem que fazer para te proteger, porque a função de um coletivo, a função de uma educação perinatal ao longo da sua gestação é também educar a sua rede de apoio, né? Então, você chega num hospital, já numa fase mais ativa do trabalho de parto, e com 2 pessoas para te proteger, a chance de você receber menos intervenções, menos violência obstétrica é muito maior. E o resultado disso é uma experiência de parto mais respeitosa, mais positiva, mais agradável, mais ocitocina, né? E um parto muito melhor, um nascimento mais respeitoso, uma hora dourada mais agradável. E aí a gente
por consequência, vai colher uma melhor produção de leite, um puerpério com menos chance de depressão pós-parto, e aí os benefícios são inúmeros, né? Então, disse tudo isso para falar para você, gestante, para trazer um pouco mais de profundidade para o que a Joyce disse, dos objetivos do coletivo. Além de tudo isso, a gente tem também no coletivo enfermeiras descansadas, né, Joyce? Porque a Joyce, ela trabalha em parceria com o obstetra Braulio Zorzello, eu também sou backup da Joyce lá na Casa Obstare. Mas no coletivo, nós trabalhamos em escala de rodízio, né? Então, vamos supor que uma mãe entre em trabalho de parto. A Joyce está lá prestando assistência para essa mãe do nosso coletivo. E aí uma outra mãe entra em trabalho de parto da Casa Obstare. A Joyce tem que ir, eu vou e rendo a Joyce, ou na Casa Obstare, ou no coletivo. Então, como nós somos em muitas profissionais, a gente consegue ir nos ajudando. Então, a mãe que está em trabalho de parto, ela sempre vai ter uma profissional da assistência ao parto descansada. E isso é muito bom também, né, Joyce? E uma coisa que é importante lembrar também é que no pré-natal, essa mulher ela vai passando nas consultas pelo menos uma vez com cada uma, Para né? criar vínculo, Para né? conhecer, saber quem é, né? Criar esse vínculo. Então é assim que a gente trabalha nesse coletivo. Exatamente. E em que região a gente atua no coletivo? É aqui na Grande São Paulo, nas principais maternidades, né? E a gente às vezes até discute, né? Porque tem algumas maternidades que ainda não estão abrindo o caminho para nós atuarmos enquanto autônomas, né? Nessa questão. Especialmente na rede pública, né? Por hora, né, Joyce? A rede pública realmente é uma barreira que é mais difícil, porque no público a gente entende que tem que ser um serviço que não pode ser cobrado. Então, não pode entrar ninguém ali, né? Contratado. Até essa é uma dificuldade com as doulas. O ideal era que o serviço público fornecesse esse serviço gratuitamente. Mas, ainda na rede particular, algumas maternidades de São Paulo não liberam a assistência da enfermeira contratada, sem estar vinculada ao médico. Então, essa parte dessa visão do médico, centrada no médico, ela ainda é muito forte, né? Estão havendo mudanças, mas ainda tem algumas maternidades que estão resistentes, né? Tem uma luta aí. Exatamente. Na nossa classe. Exatamente. Então, uma certeza a educação perinatal, ela de fato muda o jogo da assistência ao parto. O quanto mais tarde uma gestante vai para o hospital, né, mais na fase ativa, menos violência a mulher pode sofrer, então menos intervenções, menos risco essa mulher é exposta. Então, receber a avaliação domiciliar de uma enfermeira obstetra é algo ultra vantajoso, ao meu ver. Eu recebi esse auxílio no parto, na assistência ao parto da Bia. Então, como mulher e como uma profissional que presta esse trabalho, eu acho que isso é uma coisa que muda completamente o jogo da assistência ao parto. E só, desculpa, mas uma coisa que eu vejo toda vez que eu chego na casa da mulher a mulher e o marido, eles estão sempre muito aflitos. Ai, meu Deus, naquela angústia, naquela agitação, ai, tá entrando em trabalho de parto. E quando eu chego, avalio, falo, gente, tá tudo bem, dá pra gente ficar mais um tempo em casa, e aí vamos pensando no que a gente vai fazendo, uma bolsa de água quente, um chuveiro e tal. Eles sentem essa segurança e muda o clima, assim, daquela coisa angustiante, meio desesperada, pra, não, então tá tudo certo, né? Exatamente. E aí muda, assim, fica todo mundo mais tranquilo, mais entregue, é muito legal, muito bacana também. Então, ainda que naquela X maternidade, era exatamente isso que eu queria chegar, Joyce, ainda que naquela maternidade, que porventura o profissional não consiga entrar, ter essa assistência no domicílio para acalmar esse coração e impedir que essa mulher chegue cedo demais no hospital já é um baita avanço, né? Diminui um pouco essas expectativas para a mulher não receber essas intervenções cedo demais, fica em casa o máximo que puder, acalma o maridão, né? Tem aquele aplicativo que vai marcando as contrações. Aquele aplicativo quando eles me mandam, praga. Normalmente quando eu... normalmente tá assim, agora é hora de ir pra maternidade. E aí é nessa hora que eu falo assim,
agora tá meio que na hora de eu ir lá avaliar ela, É né? isso. E aí, né, eles ficam, eu vou pra maternidade? Não vou não, calma. Deixa eu ir aí primeiro ver como é que estão as O coisas. aplicativo, ele dá uma norteada de que, de fato, alguma coisa tá diferente. Eu uso o aplicativo muito, ele é muito bom. Ele é bom, ele é Mas não ótimo. pode ser usado de uma forma individualizada, assim, o casal usar Pelo assim, leigo. pelo leigo, Pelo leigo, exatamente. exato. Aquilo me norteia pro profissional ir lá e dar uma avaliada nisso, né? Porque às vezes é um pródromo, às vezes é uma mobilidade fetal, aí o casal vai lá, aperta e dá lá, ele apita, hora de ir pro hospital. E não é uma contração efetiva, né? Já aconteceu muito. Muito. Certo? Que mais, Joyce? Fala um pouquinho do seu trabalho, fala pra gente das suas redes sociais, Joyce, onde as famílias te encontram. E aí a gente fala também da rede social do coletivo. Então, hoje eu atuo lá na Casa Obstare, que é um espaço, inclusive, para os profissionais ou para as mulheres gestantes que queiram conhecer. É lindo, encantador. A Aline já foi lá, né? Uma casa, assim, que foi muito pensada pelo Braulio. E nós estamos buscando parceiros também, pessoas que pensam igual a gente, que queiram trabalhar nesse ambiente, né? Para conhecer. Fica na Zona Sul de São Paulo, na cidade de Jardim. A gente tem encontros online de gestante, rodas de pós-parto. E é um espaço, assim, para os profissionais também fazerem cursos, vivências, workshops, que está bem aberto, assim. E eu atendo lá com o Braulio, então também quem quiser conhecer o trabalho dele, pode procurar a gente por lá. Eu tenho o meu Instagram, que tá um pouquinho parado, acho que por conta dos partos mesmo, às vezes eu não tenho tempo, mas eu quero movimentar ele muito em breve, que é o Joyce Bernardo mesmo. E aí vocês vão ver como enfermeira obstetra e tal, parteira. Tem a fotinho das minhas filhas, lá, aliás, da Júlia no nascimento, porque eu nem comentei que a Laura, ela nasceu num trabalho de parto de 20 minutos, domiciliar, que nem deu tempo de tirar foto, tadinha. Ela às vezes quer ver, eu já expliquei para ela que não deu tempo. Foi um parta-jato. Mal deu tempo de passar um café, que minha mãe queria passar um café nessa hora, nasceu. Enfim, e tem o meu site também para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, que é o joycebernardo.com.br. E é isso. Do coletivo. Do coletivo Grande Obstare. Nós temos a página no Instagram, Coletivo Grande Obstare. Até quem quiser mais informações, normalmente eu faço a apresentação do coletivo, né? Eu fiquei responsável por essa parte, sempre apresento com muito carinho, que esse é um trabalho tão lindo, né? Que a gente está desenvolvendo. Mais alguma coisa que eu acho que é isso. Não, é isso. Do seu Instagram pessoal, do Instagram do coletivo, é isso. Tem o Instagram da Casa Obstare também, né? Qual que é? Que sempre tem os eventos, que é a Casa Obstare mesmo. Casa Obstare. Perfeito, perfeito. Gestantes. E aí eu queria falar um pouquinho também do Fórmula do Parto, que é um curso online que em breve vai ocorrer o lançamento desse curso, mais especificamente no dia 4 de julho, que é um curso de preparação para o parto, né? A gente, presencialmente, nós estamos localizadas aqui em São Paulo, então todo esse trabalho que eu e a Joyce falamos hoje acontece de forma presencial, mas pensando em vocês que nos assistem aqui nas redes sociais, que não estão localizadas aqui na nossa região, né? Existe a possibilidade de você ter acesso a parte desse conteúdo, especialmente de educação perinatal, que eu sei o poder que esse conhecimento pode te proporcionar nessa questão de diminuir as possibilidades de que você viva uma violência obstétrica. Então, de você tentar identificar as fases do trabalho de parto, se a bolsa romper em casa, o que você faz, né? De identificar o que é um pródromo, o que é uma mobilidade fetal, de saber identificar um profissional cesarista, de te ajudar a escolher uma equipe de parto aí na sua região. Então, dia 4 de julho vai acontecer o lançamento desse curso de forma online em todo o território nacional e até fora do país, né? O curso de amamentação foi um curso que eu tive quase 2.000 alunas em todo o território mundial e a minha expectativa estava bem grande aí, vamos ver como é que vai ser. Então, estou aproveitando aqui o pod também para falar do lançamento desse curso. E é isso. Eu queria até te parabenizar, né, por esse curso, é muito importante. Obrigada. E eu vejo o quanto que você se preocupa também com as mulheres que não estão em São Paulo, que infelizmente a gente não consegue acompanhar. E eu tenho certeza que essas mulheres, elas vão conseguir ter informação que vai ajudar mesmo a
seguirem esse caminho, né? E o quanto que as mulheres precisam de informação, o quanto que nós somos os modificadores do que a gente acredita também, né? Quando a gente fala muito sobre parto, quanto essas mulheres elas vão na maternidade, elas cobram serem respeitadas, né? Que é o mínimo. A gente está fazendo uma transformação, a gente está fazendo uma mudança aí, né? Até lembrando lá de Michel Odan, né? Que fala, a gente só pode mudar o mundo quando a gente muda a forma de nascer. Então, acreditar mesmo nesse projeto, acreditar que a gente está fazendo diferença no mundo, é uma missão, né? O que move o nosso trabalho. Então, parabéns. Parabéns para nós. E você vai voltar, né? Volto, a gente tem muita coisa para falar aqui ainda, viu? Você tem que detalhar uma série de assuntos. A gente tem que voltar aqui para falar sobre as dores de parto, essas dores emocionais, porque a gente ficou aqui parada na ocitocina do parto da Júlia, que eu não entendi o que rolou naquela hora que tava falando do parto. Então, gestantes, depois você que tá assistindo aqui esse episódio, ó, comenta aqui nos comentários o que você achou, segue lá as redes sociais da Joyce, comenta lá, convida ela para voltar aqui nesse podcast, sugere pra gente novos conteúdos, novos temas, porque o objetivo desse programa é justamente trazer conteúdos de qualidade, relevância, explorar as dúvidas que vocês têm. Então, Joyce, você já está intimada, viu, minha amiga? Com certeza, adorei estar aqui, com certeza eu volto sim, pra gente bater esse papo gostoso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. É isso, gente. Um beijo grande.